Minha sogra deixou a amante do meu marido se mudar para a casa dela. Quando descobri que eles já tinham 3 filhos juntos, entrei com o pedido de divórcio. Minha sogra apontou para a porta da frente e gritou: "Saia agora mesmo." Eu permaneci calma. "Estarei fora em 2 horas." Então um sedã de luxo preto parou para me buscar. 3 dias depois, quando descobriram a verdade, eles enlouqueceram. A primeira coisa que as pessoas entendem errado sobre a traição é esta: ela quase nunca chega como um trovão. Ela vem quieta. Instala-se na casa um dia comum de cada vez. Numa voz que se distancia nos jantares que esfriam, nas pequenas pausas antes de o marido responder a uma pergunta simples. Quando você finalmente a vê com clareza, o dano geralmente já mora com você há meses. Meu nome é Lara Quintela, e por quase 9 anos acreditei que tinha um bom casamento. Não um perfeito. Eu não era ingênua a esse ponto. Diego e eu tínhamos a exaustão da agenda dele, discussões por coisas idiotas de quem era a vez de comprar as compras, se as calhas precisavam ser trocadas, se a mãe dele precisava de nós todo domingo à tarde. Morávamos nos subúrbios norte de São Paulo, num bairro onde as pessoas regavam o jardim no sábado de manhã e acenavam educadamente sem realmente se conhecerem. Era uma vida brasileira comum, e era exatamente por isso que eu a amava. Eu tinha 38 anos e gerenciava operações de uma clínica de fisioterapia em Barueri. Meus dias eram práticos: disputas com convênios, problemas de folha de pagamento, impressoras quebradas, pacientes que precisavam de reassurance. Eu gostava de coisas práticas. Elas ficavam onde você as colocava. Não se mexiam sob seus pés. Diego tinha 41 anos. Era médico de família com uma voz calma e um rosto em que as pessoas confiavam imediatamente. Tinha o tipo de jeito à beira da cama que fazia pacientes ansiosos expirarem aliviados. Tinha também o tipo de sorriso que um dia me fez acreditar que eu nunca mais ficaria sozinha. Quando nos conhecemos, eu tinha 30 anos e ainda carregava os destroços de um relacionamento anterior que me ensinara como o amor podia virar instabilidade rapidamente. Diego parecia diferente, sólido, responsável, seguro, e por muito tempo ele foi, ou pelo menos eu acreditei que era. A mãe dele, Rosa Nogueira, morava a 20 minutos de distância em Cotia. Ela enviuvara 6 anos antes e depois que o pai de Diego morreu, ele se tornou o centro gravitacional daquela família. Rosa era o tipo de mulher que dobrava controle dentro de preocupação tão bem que você quase confundia um com o outro. "Come mais, Lara", ela dizia, empurrando outro prato pela mesa. "Tem certeza de que não está trabalhando demais? Diego precisa de alguém que cuide de si mesma." Era sempre pequeno o suficiente para ignorar, e eu ignorava. Em parte porque amava Diego, em parte porque a paz dentro de uma família muitas vezes depende do que uma pessoa decide não dizer. Naquele último ano, porém, algo começara a mudar. Não foi dramático no início. Diego começou a chegar em casa mais tarde. Depois, ainda mais tarde. Havia reuniões no hospital, consultas urgentes, papelada de última hora, colegas saindo e escalas mudando. Nada disso parecia impossível. Na medicina, horários impossíveis são normais. Ainda assim, notei coisas. Ele parou de perguntar sobre o meu dia. Começou a responder perguntas com meias frases. Levava o celular para todo lugar: banheiro, garagem, caixa de correio. À noite, deitava ao meu lado na cama enquanto uma luz azul suave refletia no rosto dele. E se eu me virasse para ele, ele travava a tela. Você pode dizer a si mesmo, para não notar só um número limitado de vezes antes que notar se torne seu próprio tipo de dor. Uma terça-feira de março, cheguei em casa mais cedo porque uma tempestade de verão havia cancelado os atendimentos na clínica. Diego não estava. Fiquei na cozinha, ainda de casaco, vendo a chuva bater na cerca do quintal. A casa estava estranhamente quieta. Por algum motivo que não consigo explicar nem hoje, senti algo duro se instalar no meu peito. O tablet dele estava no balcão. Eu não estava procurando nada dramático. Pelo menos foi o que disse a mim mesma. Peguei porque uma mensagem havia acendido a tela. Ainda lembro o nome: Bianca. Só isso. Sem emoji de coração, sem tentativa de ser esperto. Isso quase piorou tudo. Fiquei olhando a prévia sem abrir. Ele disse que contaria logo para ela. Você prometeu. Por alguns segundos, não ouvi nada além do sangue se movendo nos meus ouvidos. Depois coloquei o tablet exatamente onde estava,
Não chorei, não liguei para ele, não joguei nada. As pessoas acham que choque parece violento. Às vezes parece ficar perfeitamente imóvel na própria cozinha enquanto a chuva continua caindo. Quando Diego chegou naquela noite, observei ele tirar o casaco, beijar minha testa e perguntar se eu queria comida tailandesa. O rosto dele estava exatamente o mesmo. Aquela foi a primeira noite em que entendi algo assustador. Você pode viver ao lado de uma pessoa por anos e ainda não fazer ideia do que ela faz com as partes de si que mantém escondidas. Nas várias semanas seguintes, fiquei quieta. Não quieta de suspeita. Prestei atenção. Ele era cuidadoso, mas não cuidadoso o suficiente. Tinha quintas-feiras à noite no hospital, embora o registro do crachá depois mostrasse que ele não estivera lá. Tinha um brunch de conferência no sábado que durava 6 horas. Começou a sacar dinheiro. E então havia Rosa. Ela sempre ligava 1 ou 2 vezes por semana. De repente, parou de me chamar para ir lá. Parou de mencionar a agenda de Diego. Quando eu a via, havia algo reservado no rosto dela, como se já tivesse entrado numa sala onde eu ainda não fora convidada. Tentei dizer a mim mesma que estava imaginando. Por quase 3 meses tentei, porque quando você ama alguém, a negação não parece fraqueza, parece esperança. Então, uma tarde de domingo de abril, Rosa ligou. Diego deixou o blazer aqui, ela disse. Você pode passar para pegar? A voz dela estava estranhamente neutra. Quase não fui. Tinha roupa suja na cama, notas fiscais para terminar, compras no porta-malas. Mas 20 minutos depois entrei na garagem dela. Lembro que o céu estava cinza claro e alguém na rua cortava a grama. A porta da frente não estava trancada. Rosa? Chamei. Sem resposta. Entrei e então ouvi crianças rindo. Por um segundo minha mente não conseguiu entender o que via. Uma menina de uns 6 anos correu pelo corredor de meias rosa. Atrás dela, um menino de cabelo escuro carregava um caminhão de brinquedo. Havia outra criança na mesa da cozinha. Então uma mulher se virou. Era mais nova que eu. Talvez 32 anos, bonita de um jeito natural, vestindo jeans e um moletom velho de faculdade de Diego. Parecia surpresa, mas não culpada. Isso foi o que mais lembro. Parecia alguém interrompida na própria casa. Minhas mãos gelaram. Posso ajudar? Ela perguntou. E então Diego entrou pela varanda dos fundos. Parou tão bruscamente que a cor sumiu do rosto dele. Lara. Meu nome caiu no cômodo como vidro quebrado. Olhei para ele, depois para as crianças, depois de novo para ele. Ninguém falou. A menina me encarou, depois puxou a manga de Bianca. Mãe. Meu corpo inteiro ficou dormente. Então Rosa apareceu da sala de jantar. Por um segundo absurdo, pensei que ela explicaria. Não explicou. A boca dela apertou. Lara disse, você não devia vir hoje. Aquela frase, mais que qualquer coisa, foi o momento em que algo dentro de mim finalmente quebrou. Não o que você está fazendo aqui. Não deixa eu explicar. Nem vergonha. Apenas certeza. Todo mundo naquela casa sabia. Todo mundo menos eu. Não lembro como estava meu rosto, mas lembro Diego dando um passo na minha direção. Lara, escuta. Quanto tempo? Perguntei. Minha voz soou calma. Isso o assustou mais do que se eu tivesse gritado. Ninguém respondeu. O menino na mesa da cozinha nos observava com olhos solenes. De repente entendi algo terrível e claro. O que quer que fosse aquilo, não era mais novo. Tinha raízes, tinha rotinas, tinha crianças que sabiam onde ficavam as tigelas de cereal. Virei e saí antes que alguém pudesse me tocar. Lá fora, o ar parecia dolorosamente frio. Sentei no carro com as 2 mãos no volante. Por muito tempo não consegui ligar o motor. Só fiquei ali respirando com dificuldade enquanto toda a forma da minha vida se rearrumava ao redor de uma verdade que eu não podia mais recusar. E mesmo ali, sentada naquela garagem, eu ainda não sabia o pior. Por 2 dias depois daquele domingo, não liguei para Diego. Ele me ligou 14 vezes, mandou mensagens, deixou recados de voz, passou uma vez pela casa enquanto eu estava no trabalho. Quando vi o carro dele na câmera de segurança, fiquei no escritório até escurecer. As pessoas imaginam que depois da traição, a pessoa traída ou desaba ou explode. O que raramente entendem é que às vezes a primeira resposta não é luto. É uma estranha clareza quase clínica. Fui trabalhar na segunda de manhã às 8h30. Revisei folha de pagamento.
Aprovei pedidos de suprimentos. Passei 20 minutos ao telefone com um representante de convênio em Campinas, discutindo uma divergência de código. Ao meio-dia, comi metade de um sanduíche de peru na mesa. Por fora eu funcionava. Por dentro, algo havia ficado muito quieto. Naquela noite, Diego finalmente me encontrou em casa. Ouvi a chave na porta da frente e, por um momento, fiquei paralisada na cozinha, olhando a pia. Ele entrou quieto, quase com cuidado, como quem entra num quarto de hospital onde alguém pode já estar morrendo. Lara, virei. Ele parecia cansado, não envergonhado. Cansado. Essa distinção importava mais do que ele entendia. Me conta, eu disse. Ele expirou, esfregando a nuca. Não é o que você pensa. Aquela frase quase me fez rir. Então me diz o que eu devo pensar. Ele olhou para baixo por um momento, depois encontrou meus olhos. Começou há 3 anos. 3 anos. A sala inclinou um pouco. Ele continuou falando e eu percebi que tinha ensaiado. Disse que conhecera Bianca num programa de voluntariado pediátrico. Disse que tinham se aproximado. Disse que as coisas entre nós já estavam complicadas. Disse que nunca pretendera que chegasse tão longe. Aquela frase, tão longe, ficou suspensa no ar entre nós. 3 filhos, uma segunda casa, a mãe envolvida. E ele chamava de tão longe. Quantos anos eles têm? Perguntei. Ele hesitou. 6, 4 e 2. Fechei os olhos porque de repente conseguia ver a aritmética. Os anos, os fins de semana, os aniversários perdidos, os brunches de conferência, as quintas no hospital. A segunda vida não tinha acontecido ao lado do nosso casamento. Tinha acontecido dentro dele. Todo mundo sabia? Perguntei. O silêncio dele respondeu antes. Minha mãe sabia, disse baixinho. Mas alguém? Ele não respondeu. Assenti uma vez. Lembro de passar por ele entrando na sala de estar, não porque precisava me mover, mas porque ficar parada era insuportável. Ele me seguiu. Lara, eu nunca quis te machucar. Foi quando finalmente me virei. Você construiu outra família, eu disse. Me deixou sentar à mesa da sua mãe todo domingo enquanto ela sabia. Me deixou comprar presentes de Natal para pessoas que mentiam na minha cara. Não me diga o que você quis. Ele abriu a boca, depois parou. Há momentos em que as pessoas percebem que a história que contavam para si mesmas desmoronou. Vi aquele lampejo nele. Não remorso, ainda não. Apenas a primeira rachadura na autopreservação. O que você quer que eu faça? Perguntou. Olhei para ele por um longo momento e entendi algo com calma terrível. Ele perguntava por que não tinha plano. Não tinha me escolhido. Não tinha escolhido Bianca. Tinha escolhido adiar. Quero que você saia hoje à noite, eu disse. Ele me encarou. Lara, hoje? Saiu 30 minutos depois. E quando a porta da frente se fechou atrás dele, sentei no chão da sala. Foi quando chorei. Não alto, não dramaticamente. Apenas quieta, com as 2 mãos no rosto, porque o luto, muitas vezes, chega só depois que a logística termina. Na quarta de manhã, eu já tinha ligado para uma advogada de divórcio. O nome dela era Julia Bernstein. Tinha um escritório no 4º andar no centro de Barueri. E a primeira coisa que disse depois que terminei de explicar não foi emocional, foi prática. Você sabe sua posição financeira? Aquela pergunta me puxou de volta para mim, porque a verdade era que sim, eu sabia. Diego e eu mantínhamos contas de aposentadoria separadas, mas as despesas da casa eram conjuntas. A hipoteca da nossa casa era compartilhada. Eu cuidava dos impostos, gerenciava os seguros, sabia onde as coisas moravam. E sabia também algo mais, algo que não tinha contado a ele nem a ninguém. 6 meses antes daquele domingo na casa de Rosa, eu já começara a suspeitar de algo. Não a verdade toda, não filhos, não uma segunda casa, mas o suficiente para prestar atenção. A primeira pista fora idiotamente pequena. Diego deixara o celular carregando na cozinha enquanto tomava banho. Apareceu uma mensagem, não de Bianca, de um homem chamado Caleb. Você precisa contar para ela que a linha do tempo não bate. Não toquei no celular, mas na semana seguinte Diego deixou o tablet destravado no balcão. Dessa vez, olhei. Não me orgulho, mas olhei. As mensagens não eram explícitas. Eram fragmentos, discussões, explicações defensivas, menções de consultas, datas, o nome Caleb Mercer. Depois uma frase que ficou grudada na minha mente. Ele não pode saber sobre o Noah. Só isso.
Na época, não entendi. Uma semana depois, por acidente, ou o que ainda digo a mim mesma que foi acidente, encontrei um extrato de seguro enfiado na correspondência médica de Diego. Cobertura pediátrica, 3 dependentes. A data de nascimento de uma criança chamou minha atenção. Lembro de ficar na lavanderia fazendo contas na cabeça. A linha do tempo não batia, não de forma limpa. Não se a versão de Diego fosse verdadeira, e de repente aquelas mensagens antigas fizeram sentido. Pelo menos um dos filhos tinha um pai que Diego não mencionava. Eu poderia ter confrontado ele então. Não confrontei. Essa é a parte que as pessoas julgam mais duramente quando ouvem histórias como a minha. Por que não disse nada? Por que não saiu? Por que ficou? A resposta era humilhantemente simples. Porque ainda o amava. Porque depois de quase 9 anos de casamento, você não abandona uma vida como quem sai da fila do supermercado. Porque achei que talvez estivesse errada. Porque não queria arrastar crianças para a destruição de adultos. Porque parte de mim, a mais tola, acreditava que se ficasse calma tempo suficiente, Diego talvez voltasse antes que tudo quebrasse. Então esperei. E enquanto esperava, observei. Notei Rosa ficando estranhamente reservada. Notei Diego ficando quase cuidadoso demais. Notei o silêncio ao meu redor engrossando. Mas mesmo assim não tinha entendido toda a arquitetura da mentira. Aquele domingo de abril me mostrou o resto. Na quinta à tarde, Júlia já havia protocolado a papelada preliminar. Saí do escritório dela carregando uma pasta e entrei na luz fria de primavera. O trânsito do centro zumbia na marginal. Uma mulher passou com um carrinho de bebê. Um caminhão de entrega dava ré num beco. A vida comum ainda acontecia. Isso quase ofendeu. Entrei no carro e fiquei ali um momento. Então Rosa ligou. Quase não atendi, mas atendi. Lara, disse ela rispidamente. Você precisa vir aqui. Não, isso é família. A palavra fez algo endurecer dentro de mim. Não, disse de novo. A voz dela baixou. Você está tornando isso mais feio do que precisa ser. Ri uma vez, não porque fosse engraçado, mas porque há momentos em que o absurdo fica nu demais para ignorar. Eu estou tornando feio? Você sabe o que eu quero dizer. Não, disse baixinho. Na verdade, não sei. Ela desligou. Naquela noite, Diego ligou de novo. Parecia tenso agora. Podemos conversar? Já conversamos. Você protocolou. Sim. Um longo silêncio. Então minha mãe está chateada. Quase admirei a audácia. Sua mãe está chateada. Não foi isso que eu quis dizer. Não, eu disse. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ele expirou pesado. Lara, você pode vir amanhã? Por favor. Precisamos resolver coisas práticas. Coisas práticas? Por um momento considerei recusar. Depois disse sim. Não porque quisesse encerramento. Porque a essa altura eu tinha parado de ter medo do que poderia ouvir. E em algum lugar sob a dor, comecei a sentir outra coisa. A estranha calma que vem quando uma pessoa percebe que o pior já aconteceu. Eu ainda não sabia, mas o dia seguinte seria o último dia em que entraria naquela casa como família. E o último dia em que eles confundiriam meu silêncio com fraqueza. Na tarde seguinte, dirigi até a casa de Rosa, sob um céu da cor de aço escovado. A primavera paulista tem um tipo particular de frio. Não a brutalidade dramática de julho, mas um frio úmido e persistente que entra nas mangas e fica. Lembro de apertar o volante com força demais, não porque tivesse medo, mas porque já tinha cruzado alguma linha invisível dentro de mim e não havia volta. No banco do passageiro ao meu lado, havia uma pasta fina de couro, papéis de divórcio, anotações financeiras, cópias de extratos bancários, informações da hipoteca, a arquitetura prática de uma vida que um dia parecera permanente. A essa altura, algo tinha mudado em mim. Eu ainda estava ferida, ainda com raiva, ainda enlutada em lugares que não conseguia alcançar. Mas por baixo de tudo havia uma espécie de firmeza. Parecia quase físico, como um chão que eu finalmente encontrara depois de meses andando na neblina. Quando entrei na garagem de Rosa, o SUV de Diego já estava lá, assim como um crossover prata que agora reconhecia como de Bianca. Por um breve momento, quase ri. Claro, por que esconder agora? Fiquei no carro talvez 10 segundos olhando a casa. As cortinas da frente se moveram levemente na janela da sala. Alguém observava. Então saí. A porta abriu antes que eu a alcançasse. Rosa estava lá, o rosto composto daquele jeito frágil que as pessoas usam
quando decidiram que são a parte ferida. Entre, disse, sem pedido de desculpas, sem constrangimento. Dentro, o ar cheirava levemente a café e lustra-móveis. As crianças não estavam. Essa foi a primeira coisa que notei. Bom, pensei. Pelo menos alguém tomara uma decisão decente. Diego estava perto da lareira, mãos nos bolsos. Bianca estava na porta da cozinha, braços cruzados com força. Parecia menos confiante agora do que 3 dias antes. Não assustada, defensiva. Fiquei de pé. Bem, eu disse. Rosa olhou para Diego, depois para mim. Precisamos conversar como adultos. Quase admirei como as pessoas conseguem usar a linguagem da dignidade depois de passarem meses negando-a a outra pessoa. Então falem, eu disse. Diego deu um passo à frente. Lara, isso foi longe demais. Olhei para ele. Aquela frase deveria ter chegado há muito tempo. Ele engoliu. Eu não queria que acontecesse assim. Não, disse baixinho. Você só deixou acontecer. Bianca mudou o peso do corpo. Eu nunca quis te machucar, disse. Virei para ela. Foi a primeira vez que realmente olhei para ela. Era bonita, sim, mas não do jeito que eu imaginara nas noites sem dormir. Não deslumbrante, não extraordinária. Apenas humana. Cansada ao redor dos olhos, uma leve ruga na testa. Uma mulher que fizera escolhas egoístas e depois vivera dentro delas tempo suficiente para se tornarem normais. Isso não é verdade, eu disse. A boca dela apertou. Quero dizer, eu não planejei. Não, eu disse, mas você ficou. Silêncio. Então Rosa interveio, a paciência afiando a voz. Isso não está ajudando ninguém. Não, eu disse, não está ajudando vocês. O queixo dela subiu. Diego tem responsabilidades agora. A frase caiu com precisão fria. Eu sabia o que ela queria dizer. Uma família, filhos, um futuro. E por implicação, não eu. Olhei para ela por um longo momento. Por 9 anos, eu disse, vim aqui no Natal. Sentei à sua mesa todo domingo. Quando seu marido morreu, tirei licença sem vencimento para ajudar com papelada, contas médicas, ligações do funeral, tudo que você não conseguia sozinha. Te levei a consultas. Fiquei acordada noites ajudando Diego quando ele se afogava em dívidas da residência. E agora você fala comigo como se eu fosse uma mulher que entrou da rua. A expressão de Rosa endureceu. As pessoas seguem em frente, Lara. Foi quando entendi que nunca haveria remorso. Não dela. Apenas autojustificação. E, estranhamente, isso simplificou tudo. Diego passou a mão no rosto. Podemos, por favor, ser práticos? Lá estava de novo. Práticos. Abri a pasta de couro e coloquei os papéis de divórcio na mesa de jantar. Eu já estou. Os olhos dele caíram nos papéis. Pareceu assustado, como se parte dele ainda imaginasse que eu hesitaria. Lara. Não. Eu disse, você não tem direito de me pedir paciência enquanto construiu outra vida pelas minhas costas. Ele pareceu de repente mais velho. Eu nunca quis te perder. As palavras quase me pararam porque lá estava a coisa mais cruel de todas. Ele realmente quis dizer, não o suficiente para ser fiel, não o suficiente para dizer a verdade, mas o suficiente para sentir pena agora que a consequência entrara na sala. Você já perdeu, eu disse. A voz de Rosa cortou o espaço. Esse melodrama é ridículo. Virei. Pela primeira vez desde que entrara, senti a raiva subir limpa à superfície. Melodrama? Repeti. Ela cruzou os braços. Sim, Diego tem filhos, responsabilidades reais. Você protocolando papéis e punindo todo mundo não vai mudar isso. Há frases que revelam mais do que as pessoas pretendem. Responsabilidades reais. Entendi exatamente o que ela queria dizer. E algo dentro de mim finalmente esfriou. Olhei para Diego. Você contou isso a ela. Ele não disse nada. Isso foi resposta suficiente. Rosa deu um passo na minha direção. Se você vai arrastar isso, então talvez seja melhor você sair agora. Segurei o olhar dela. Como? Você ouviu. A voz dela subiu, agora aguda e dura. Saia agora mesmo. A sala ficou imóvel. Os olhos de Bianca se arregalaram levemente. Até Diego pareceu atordoado, e naquele estranho silêncio suspenso, senti algo inesperado. Não humilhação, alívio, porque aquele foi o momento em que toda a incerteza acabou. Tudo que eu passara meses tentando preservar o casamento, a família, a frágil esperança de que ainda existia alguma versão decente da verdade tinha ido embora. Não quebrado. Ido. Ouvi minha própria voz.
e me surpreendi com como soou calma. Estarei fora em 2 horas. Rosa piscou. O quê? Você ouviu. Peguei minha pasta. Depois passei por todos eles e subi as escadas. Ninguém me seguiu. Por um momento, fiquei no quarto de hóspedes onde dormira dezenas de vezes ao longo dos anos. Manhãs de Natal, churrascos de verão, noites em que Diego ficava até tarde depois da cirurgia do pai. Havia uma colcha antiga na cama que a mãe de Rosa costurara décadas antes, um abajur de cerâmica no canto, uma foto emoldurada de Diego aos 12 anos, sem os dentes da frente. Olhei ao redor daquele quarto e percebi o quão profundamente uma pessoa pode pertencer a algum lugar que nunca realmente lhe pertenceu. Arrumei quieta. Algumas roupas que deixara lá, um cachecol de inverno, um livro, uma pequena foto emoldurada de Diego e eu no lago de Itapevi de 6 anos antes. Quase deixei a foto, depois peguei mesmo assim, não porque eu quisesse, mas porque aquela mulher na foto, a que sorria para a luz do verão, merecia ser lembrada. Lá embaixo, ouvia vozes baixas, uma porta fechando, água correndo. Ninguém subiu. Exatamente 1h47 minutos depois, desci carregando minha bolsa de pernoite. Diego estava sozinho na sala. Levantou quando me viu. Lara. Continuei andando. Por favor, disse. Não faça isso. Parei perto da porta da frente. Depois me virei. Não fazer o quê? A voz dele falhou levemente. Sair assim. Olhei para ele. Você saiu primeiro. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então faróis se moveram pela janela da frente. Um carro havia parado na garagem. Não era o de Diego, nem o de Bianca. Um Mercedes sedã preto. Pela primeira vez naquela tarde, Diego pareceu genuinamente confuso. Quem é esse? Abri a porta. Lá fora, o motorista saiu e veio até a calçada. Meia-idade, casaco escuro, profissional, discreto. Assentiu. Quintela. Atrás de mim, senti movimento na casa. Rosa aparecera no corredor. Bianca atrás dela. Ninguém falou. Virei mais uma vez para Diego. O rosto dele ficara pálido. Lara, o que é isso? Segurei os olhos dele e, pela primeira vez em meses, me senti absolutamente firme. Adeus, Diego. Depois saí. O motorista pegou minha bolsa, abriu a porta traseira e entrei. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás uma vez. 3 figuras estavam na porta observando. Eles achavam que o mistério era o carro. Não faziam ideia de que a verdade real nem havia começado. A primeira coisa que senti depois de sair não foi triunfo. Foi exaustão. O tipo que mora nos ossos depois de meses, se segurando apenas com disciplina e negação. O Mercedes preto me levou para o norte pela marginal, passando por fachadas escurecendo, cruzamentos quietos e fileiras de árvores de primavera tremendo sob os postes. Sentei no banco de trás com as mãos dobradas no colo, vendo ruas familiares passarem enquanto minha vida se separava quietamente em antes e depois. O nome do motorista era Marcelo. Trabalhava para o escritório de advocacia da minha família havia quase 11 anos. Não fez perguntas. Essa foi uma das razões por que o chamei. Quando estávamos na metade do caminho para o apartamento do meu irmão no centro de São Paulo, ele me olhou pelo retrovisor. Precisa de algo hoje à noite, Sara? Quintela? Quase sorri. Não, eu disse, só silêncio. Ele assentiu uma vez e me deu. Meu irmão Daniel abriu a porta antes que eu batesse. Deu uma olhada no meu rosto e se afastou. Sem perguntas dramáticas, sem enchente de solidariedade. Só entra. Aquela contenção, mais que conforto, era exatamente o que eu precisava. Daniel tinha 43 anos. Era advogado de imóveis comerciais com o hábito de falar só quando tinha algo que valesse a pena dizer. Serviu um copo pérgua, sentou do outro lado na cozinha e esperou. Contei tudo. Não cada detalhe, não cada ferida, só o formato. Diego, Bianca, as crianças, Rosa. Quando terminei, Daniel se recostou na cadeira. Quanto eles sabem? Perguntou. Sobre o quê? Ele sustentou meu olhar. Sobre a casa. Balancei a cabeça. Nada. Ficou quieto um momento. E Diego? Não. Aquela resposta importava porque há verdades que parecem poder e verdades que parecem responsabilidade. Essa sempre parecera a segunda. 6 anos antes, quando o pai de Diego morreu de repente de um derrame, Rosa quase perdera a casa. Havia contas de hospital, dívidas médicas
e uma segunda hipoteca. Diego não entendera totalmente até tarde demais. O banco começara a apertar. Na época, Diego terminava a residência afogado em empréstimos e Rosa se desfazia. Eu intervim, não porque alguém pedisse, porque família faz isso ou pelo menos eu acreditava que fazia. Meu avô deixara um fundo modesto. Não mitologia de dinheiro antigo, só dinheiro familiar prático gerenciado com cuidado por gerações o suficiente para estabilizar emergências, pagar educação, impedir que desastre virasse ruína. Através do escritório de Daniel, arrumei a estrutura de refinanciamento. Quietamente, a propriedade legal permanecia de Rosa, mas a garantia pessoal a que tornara o refinanciamento possível era minha. Nunca contei a Diego toda a extensão, nunca quis que dívida virasse humilhação e nunca quis que amor virasse alavanca. Agora, sentada na mesa da cozinha de Daniel, senti o peso daquela decisão de forma diferente. Você precisa falar com a Júlia amanhã, disse ele. Eu sei. E Lara, não faça nada por raiva. Não estou com raiva. Ele me olhou por um longo momento. Está, disse baixinho. Tinha razão, mas a raiva não era mais o centro. Naquela noite mal dormi. Não porque ficasse repassando Diego, porque ficava vendo a menina de meias rosa correndo pelo corredor de rosa. Crianças não têm responsabilidade pelas mentiras que adultos constroem ao redor delas. Isso importava para mim mais do que qualquer um naquela casa provavelmente entendia. Na manhã seguinte, Júlia ligou. Houvera movimento. Aparentemente, Diego contatara o escritório dela através do próprio advogado. Isso me surpreendeu. O que ele disse? Perguntei. Quer desacelerar as coisas. Soltei uma respiração curta. Claro que queria. Era o instinto mais antigo de Diego. Adiar a consequência até virar problema de outra pessoa. Júlia hesitou. Tem mais. Meu corpo tensionou. O ex-parceiro de Bianca ligou para Diego ontem à noite. Sentei. O quê? Aparentemente houvera uma discussão. Alta o suficiente para Rosa ligar para a irmã de Diego. Foi assim que voltou. Por vários segundos não disse nada. Depois entendi. A verdade começara a se mover sozinha, e eu não a tocara. Naquela tarde, Daniel ouvira mais através de um contato mútuo no hospital onde Diego trabalhava. Houvera gritos. Bianca saíra da casa com as crianças por várias horas. Diego dirigira atrás dela. Rosa estava supostamente histérica. Aquela frase me teria divertido em outras circunstâncias. Em vez disso, me senti estranhamente oca. Não estava gostando. Ainda não. Ou talvez não do jeito que as pessoas imaginam. Vingança, quando é real, raramente parece cinematográfica. Parece ver a gravidade finalmente lembrar do trabalho dela. No terceiro dia, meu celular tocou logo depois das 10 da manhã. Diego. Olhei para a tela por vários segundos antes de atender. A voz dele soava rouca. Você sabia? Não disse nada. Você sabia? Repetiu. Pelo menos um deles, eu disse baixinho. Sim. Uma inspiração aguda. Quanto tempo? Meses. Por que não me contou? Aquela pergunta, mais que qualquer coisa, revelava o egoísmo espantoso do luto. Fiquei na janela do apartamento de Daniel olhando o trânsito na marginal, porque eu continuava esperando que você me contasse. Silêncio. Depois ouvi algo que nunca ouvira dele antes. Não raiva, não defesa, colapso. Meu Deus, disse. Fechei os olhos. Ele continuou falando. As palavras vinham mais rápidas agora. Caleb Mercer aparecera na noite anterior. Exigira teste de paternidade. Bianca tentara calá-lo. Datas vieram à tona. Mensagens antigas. Papelada médica. Noah, o de 4 anos, era filho de Caleb, não de Diego. A sala dentro de mim ficou estranhamente quieta. Não porque não importasse, mas porque alguma parte de mim já cruzara aquele terreno sozinha. Minha mãe, disse ele. Depois parou. O que tem ela? Ela não sabia. Claro que não. Isso de alguma forma parecia inevitável. Apesar de toda a certeza de Rosa, de todos os julgamentos dela, de toda a crueldade de escolher lados, ela estivera defendendo uma história que nunca entendera completamente. E agora a história virara e a mordera. Ela quer falar com você, disse Diego. Não. Ele respirava com dificuldade. Tem mais. Esperei. Meu advogado falou com a Júlia. Meu peito apertou quase imperceptivelmente. E outro silêncio. Depois baixinho. É verdade? Não respondi. Lara, disse ele de novo, a voz quase irreconhecível agora.
Você ajudou a salvar a casa da minha mãe? Olhei para a água cinzenta do rio. Sim. Ele não disse nada. Eu conseguia ouvi-lo tentando montar a realidade. O refinanciamento? Sim. A garantia? Sim. Por que nunca me contou? Pensei naquilo por um longo momento. Depois disse a única coisa honesta. Porque achei que éramos família. Aquele silêncio durou mais. Quando finalmente falou, a voz dele mal era audível. Minha mãe não sabia. Não, eu disse, não sabia. Quase acrescentei que aquela também fora minha escolha. Mas não acrescentei. Ele expirou tremendo. Ela te mandou sair. Sim. Jesus. Não o resgatei do peso. Ele merecia sentir. Não porque quisesse destruí-lo. Porque verdade sem consequência é apenas outra mentira. No final da tarde, Rosa ligou. Deixei tocar 2 vezes. Depois atendi. A voz dela estava fina. Não mais raivosa. Não aguda. Apenas velha. Lara. Não disse nada. Eu não sabia. Não. Eu disse. Você não sabia. Eu nunca. Parou, recomeçou. Eu nunca pensei. Que eu importava? Perguntei baixinho. A respiração dela falhou. Isso não é justo. Não. Eu disse. Não é. Foi a primeira coisa honesta que qualquer uma de nós dissera em anos. Ela começou a chorar. Não alto. E por um momento, apesar de tudo, senti algo doloroso e humano se soltar em mim. Porque crueldade muitas vezes vem da certeza, e a certeza finalmente a abandonara. Lara, sussurrou. O que acontece agora? Olhei pela janela. Carros se moviam abaixo. Uma gaivota cruzou sobre o rio. Em algum lugar, alguém vivia uma terça-feira comum, e pela primeira vez desde domingo, entendi algo claramente. A casa nunca fora a vitória. O dinheiro nunca fora a vitória. Nem a verdade fora a vitória. A vitória fora esta. Eu saíra antes que eles pudessem me transformar em alguém menor que eu mesma. Não sei, eu disse. E por uma vez, isso foi suficiente. 3 semanas depois, encontrei Diego para um café. Não porque quisesse encerramento. Eu já aprendera que encerramento raramente chega como presente das pessoas que nos machucam. A maior parte do tempo é algo que construímos privadamente com silêncio, distância e a lenta disciplina de continuar vivendo. Concordei porque Júlia achou que poderia ajudar a resolver os detalhes legais de forma mais limpa e porque, se fosse honesta, parte de mim queria ver o que a verdade fizera com ele. Nos encontramos numa manhã de quarta numa pequena cafeteria em Barueri, o tipo de lugar com mesas de madeira gastas, suportes de jornal perto da janela e casais mais velhos que vinham todo dia na mesma hora. Do lado de fora, início de maio finalmente amolecera o ar. As árvores na rua tinham ficado verdes quase da noite para o dia. Ele já estava lá quando cheguei. Por um segundo, mal o reconheci. Não porque parecesse dramaticamente diferente. Diego ainda era Diego. Mesmo casaco, mesma postura cuidadosa, mesmas mãos dobradas ao redor de uma xícara de café. Mas algo saíra dele. Levantou quando me viu. Obrigado por vir. Sentei. Ele parecia mais velho. Essa foi a primeira consequência verdadeira que pude ver. Não punição. Espera. Por um momento nenhum de nós falou. Depois ele disse, Bianca saiu. Assenti uma vez. Ele olhou para baixo. Está ficando com a irmã em Campinas. E as crianças estão com ela. A voz dele apertou. Ainda me importo com eles. Acreditei nele. Essa era uma das estranhas verdades da vida adulta. As pessoas podem estar profundamente erradas e ainda amar de forma imperfeita, sincera e ruim, ao mesmo tempo. E o Noah? Perguntei. Ele engoliu. Caleb pediu revisão de guarda. Fiquei quieta. Diego me olhou com uma expressão que um dia conheci bem a que usava quando finalmente parara de tentar controlar uma situação e era forçado a simplesmente ficar dentro dela. Minha mãe não está bem, disse. Não disse nada. Não tem dormido. Fica dizendo que nunca deveria ter falado com você daquele jeito. Aquela foi a escolha dela. Eu sei. Ele esfregou a mão no rosto. Ela quer pedir desculpas. Observei as pessoas passando pela janela. Uma mulher passeando com um Golden Retriever. Um homem equilibrando uma bandeja de café. 2 adolescentes rindo de algo no celular. Vida comum. Ela sempre continua. Não estou mais com raiva, eu disse. Ele olhou para cima. Mas isso não significa que vou voltar. Os olhos dele se fecharam brevemente. Eu sei. Lá estava finalmente. Entendimento. Não dramático,
não cinematográfico, apenas quieto e atrasado. Por um tempo, falamos de coisas práticas. A casa, a divisão legal, o cronograma para a venda da nossa casa conjugal, contas de aposentadoria, seguros, impostos. Foi estranhamente pacífico, não porque a dor tivesse sumido, mas porque as mentiras tinham. Então, quando quase terminamos, Diego disse algo que ficou comigo. Achei que você saiu porque parou de me amar. Olhei para ele por um longo momento. Não, eu disse. Saí porque finalmente me amei o suficiente para não ficar. Ele me encarou. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi ele entender não o que perdera, mas por que isso importava mais que pedido de desculpas, mais que arrependimento. Assentiu devagar. Fui cruel. Sim. Fui egoísta. Sim. Olhou para baixo de novo. Desculpa. Acreditei nele. E, estranhamente, isso não tinha mais o poder de mudar nada. Quando saímos, ele segurou a porta para mim. Saí para a luz do sol, e foi isso. Uma semana depois, Rosa ligou. Quase deixei cair na caixa postal. Depois atendi. A voz dela estava frágil. Posso te ver? Hesitei. Depois disse sim. Não porque o perdão tivesse chegado. Não chegara. Mas porque às vezes a dignidade inclui permitir a outro ser humano um momento honesto. Encontrei ela na casa dela. Por anos, entrara por aquela porta da frente carregando lasanhas, presentes de Natal, flores, roupa dobrada, ajuda prática. Dessa vez, entrei carregando nada. Ela parecia menor. A idade não a encontrara de repente. A consequência, sim. Sentamos à mesa da cozinha. Por quase um minuto, ela não conseguiu falar. Depois disse baixinho, eu estava errada. Deixei o silêncio ficar. Achei que estava protegendo meu filho. Você estava protegendo o que queria acreditar. Os olhos dela se encheram. Sim, olhei ao redor da cozinha. Mesma tigela de cerâmica no balcão, mesmas cortinas, mesmo refrigerador zumbindo no canto. Que estranho, pensei. Que cômodos possam permanecer os mesmos enquanto vidas inteiras desaparecem dentro deles. Eu nunca deveria ter te mandado sair, sussurrou. Não, eu disse, não deveria. Ela chorou então, não teatralmente, apenas o choro cansado de uma mulher que finalmente ultrapassara sua certeza e se encontrara sozinha com a verdade. Você algum dia me odiou? Perguntou. Pensei naquilo com cuidado. Não, eu disse. Então por que saiu? A resposta veio mais fácil do que esperava. Porque ficar teria me ensinado a me odiar. Ela cobriu a boca com uma mão e percebi então que a vingança já terminara seu trabalho. Não porque ela sofria, não porque Diego me perdera, não porque as mentiras de Bianca tinham desmoronado, mas porque nenhum deles podia reescrever o que agora entendiam. Isso era suficiente. Antes de sair, Rosa disse algo baixinho. As crianças não fizeram nada errado. Não, eu disse, não fizeram. Isso importava, talvez mais que tudo o resto, porque adultos podem mentir, trair, manipular, escolher covardia em vez de honestidade, mas crianças não devem herdar todo o peso disso. Nos vários meses seguintes, minha vida ficou menor e depois melhor. Aluguei um apartamento quieto perto do rio. Continuei trabalhando na clínica. Comecei a ver uma terapeuta a cada 2 quintas. Dormi mais. Parei de checar o celular à meia-noite. Aprendi como a paz parece estranha depois de viver tempo demais dentro da vigilância. Nas manhãs de domingo, caminhava pela orla com café na mão. Às vezes a cidade parecia prateada, às vezes azul, às vezes desaparecia completamente atrás da neblina. Isso parecia certo. Cura raramente é dramática, é principalmente repetição, respiração, contas, compras, roupa, uma vida voltando à própria forma. Meses depois, Daniel me perguntou no jantar se eu me arrependia de não ter exposto tudo mais cedo. Pensei. Não, eu disse. Por quê? Porque a resposta tinha ficado simples. Se eu tivesse lutado mais para mantê-los, eu disse, teria me tornado alguém menor. Ele assentiu uma vez. Foi tudo. E às vezes, tarde da noite, ainda penso naquele domingo. As meias rosa, o corredor, o momento em que Rosa disse, você não devia vir hoje. Ela estava certa. Eu não devia, mas vim. E isso mudou tudo. As pessoas muitas vezes acham que vingança significa destruição. Não significa. Não do tipo que dura. A vingança real é sair com a dignidade intacta, enquanto as pessoas que te diminuíram ficam para viver com o tamanho completo do que escolheram.
Eu não os destruí. Simplesmente parei de proteger as mentiras deles. E no final, isso foi mais que suficiente. Às vezes o amor pede paciência, às vezes pede sacrifício. Mas quando o amor começa a exigir seu respeito próprio, não é mais amor, é rendição. E essa foi a lição que carreguei adiante. Não amargura, não vitória, apenas verdade e paz. Se esta história ficou com você, espero que deixe um pensamento quieto. Às vezes a coisa mais forte que uma pessoa pode fazer é sair antes que a dor a ensine a se tornar alguém que não reconhece mais. Se você já teve que escolher dignidade em vez de ficar ou paz em vez de fingir, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. E se histórias como esta te falam, você sempre é bem-vindo para ficar, ouvir e acompanhar.